Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Estamos dando início a mais um devocional matinal e quero convidar você a estar conosco nesse momento, agradecendo a Deus pelo dia, louvando a Deus pelo que Ele é e sendo sempre grato por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pelo dia de ontem. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trata com amor e com graça, com misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos protege, o Senhor nos supre, Senhor Deus, de tudo aquilo que precisamos. Queremos nesse momento te pedir pelo dia de hoje, mas também já queremos ser gratos, porque entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Cristo que te oro e te agradeço. Amém, aleluia e amém. Vamos então meditar na palavra de Deus e o nosso texto hoje está em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24. Mateus 16, do 24 ao 28, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Muito bem, vamos então para o nosso devocional de hoje, 27 de outubro de 2020. O texto-chave está em Mateus 16, 26, que diz: Pois o que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E diz assim o nosso devocional: o valor da alma. Diz assim: Jesus afirmou em Mateus 16, 26: Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? A honra, a riqueza, o status, o poder, a influência, a autoridade e a glória seduzem muita gente. Pessoas podem perder a sua alma por irem atrás de coisas supostamente valorosas nessa vida, mas sem nenhum valor diante de Deus. Todos podemos ser seduzidos pelas coisas passageiras desse mundo. Alguns estão perdendo a sua alma por motivos fúteis e insistem em viver longe de Deus. Reconhece que nada ganharam, apenas a constatação de que a alma está mais pobre e a vida mais complexa. Não há vida longe de Cristo. Longe dele a alma corre risco, a vida desvirtua-se e tudo perde o sentido. Jesus diz que a alma tem grande valor e que ela corre risco eterno. É preciso voltar-se a Deus e se realizar nele. W. Pink afirmou: Feliz é a alma que foi tomada pela majestade de Deus. Sua alma tem valor. Por isso, dê a ela o valor que Deus dá. Firme sua mente, suas decisões e suas intenções em Jesus. Volte-se totalmente para Ele, independente do passado, pessoas e circunstâncias. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário, diz o salmista no Salmo 51, 12. Faça voltar a alegria das verdades eternas em seu coração. Permita que a simples e profunda palavra de Jesus em João 10, 10 entre novamente em seu coração, quando ele diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A oração do autor diz: Senhor, obrigado pela vida, que a vivamos em Ti e para Ti.
Muito bem, meus amados, agradecer aqui já a presença da irmã Isabel e da irmã Meire. Deus abençoe a vida de vocês. E aqui no nosso texto hoje temos muitas lições para podermos tirar para a nossa vida. A primeira lição que nós precisamos aprender e entender é que o caminho para seguir a Cristo é o caminho da cruz, é o caminho do Calvário. Muitos têm prometido aí um caminho de vitória, de triunfalismo, longe de dificuldades, longe de problemas, mas esse não foi o caminho proposto por Cristo. Ele deixou muito claro que seguir a Cristo era algo que poderia ser o fim da sua vida. Seguir a Cristo era entender naquela época que o método mais cruel de morte poderia atingir aqueles que seguiam a Cristo. Seguir a Cristo, portanto, é entregar verdadeiramente a sua vida a Ele, entendendo dos riscos de morte e saber que não tem condição de voltar. Quando o criminoso ou aquele que estava sendo punido pela morte de cruz, ele carregava então a sua cruz, ele sabia que ele não podia mais voltar. A sentença não podia mais ser desfeita. A partir do momento que ele começava a sua jornada ao Calvário, ele então sabia que não tinha mais volta. E o que Cristo propõe aos seus filhos é exatamente entendermos que temos que caminhar para a morte todos os dias. A outra lição que nós aprendemos aqui é que, dentro do contexto dos discípulos, a possibilidade de perder a vida era algo muito real. E o que a gente precisa entender é que o discípulo de Cristo, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele está disposto a isso. Ele está disposto a perder a sua vida. Muitas pessoas querem se livrar da morte, né? Fazem tudo para não morrer. Isso é o normal do ser humano. Se preocupa muito com a saúde, se preocupa muito com a estética, se preocupa muito com a beleza, como é que está, e tomam aí medicamentos, tomam suplementos, tomam várias coisas, tentam ficar sadios sempre. Mas nós estamos caminhando para a morte. Todos os dias nós morremos. A verdade é essa. Por mais que a gente se entupa de medicamentos e viva uma vida fitness, todos os dias estamos morrendo. Todos os dias estamos ficando mais velhos. Então, a velhice é sinal da morte. E nós precisamos entender que ela vai chegar um dia. Um dia nós estaremos face a face com a morte. Mas a morte nada mais é para o cristão do que alguém que vai nos conduzir a Cristo. A morte para os verdadeiros discípulos de Cristo, ela começa a acontecer neste mundo. É aqui que nós começamos a morrer. Nós começamos a morrer para o mundo, nós começamos a morrer para as nossas vontades, para as nossas emoções e passamos a viver para Cristo. Esse é o nosso propósito de vida. Então, quando a gente começa a focar nisso, a gente vai ver que as outras coisas no mundo são fúteis e passageiras. Outra coisa é que quando nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, nós precisamos entender que Ele é a única coisa que nós temos nesse mundo de valor. A nossa vida é um lapso de tempo. Aqui nesse mundo é pouco tempo que nós vamos estar aqui. Mas a forma que vivemos aqui vai determinar a nossa eternidade. Exatamente isso. Se minha vida aqui for uma vida que não houve renúncia, não houve uma vida de serviço a Deus, de amor a Deus, de comunhão com Deus e com os irmãos, se os cultos a Deus foram colocados sempre em segundo plano,
se as outras coisas desse mundo foram a prioridade da minha vida. Isso vai determinar a minha eternidade. Se eu preferir viver para o mundo, e quando eu digo para o mundo, não é no mundo, é seguindo os conceitos do mundo, achando que o mundo era mais interessante do que as coisas de Deus, isso vai determinar como é que vai ser a minha eternidade. Se eu vivi para o mundo, eu estarei morrendo para Cristo. Mas se eu morri para o mundo, eu estarei vivendo com Cristo eternamente. Isso vale muito mais do que qualquer patente, do que qualquer reconhecimento, do que qualquer coisa. Estar com Cristo na eternidade é melhor do que qualquer coisa neste mundo. Portanto, amados, guardem isso no coração de vocês. E no versículo 27, existe aqui uma sentença pronunciada. Jesus Cristo diz que o Filho do Homem viria na glória de seu Pai com os seus anjos, e ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Nós estamos vendo uma exposição em Tiago, e a gente aprendeu que uma fé sem obra é uma fé morta, uma fé que não é ratificada pela vida, é uma fé sem razão, é uma fé que não tem valor. Quando somos salvos em Cristo Jesus, a salvação está garantida. Cristo, quando salva um pecador, ele salva e ele não perde aquele que ele salvou. Mas existe a certeza, a ratificação, a confirmação que a nossa fé é uma fé verdadeira, na forma que nós empenhamos a nossa vida no serviço do Senhor, a forma que nós empenhamos os nossos dons e talentos para o Senhor, a forma que nós aproveitamos as oportunidades, os serviços no Senhor, a forma que nós dedicamos o nosso tempo a Deus, à igreja e aos irmãos, a forma que nós vivemos. Porque chegará um dia que Deus vai analisar o reto juiz, a nossa vida. E a gente tem um texto em Mateus capítulo 7, que existiam muitos homens que faziam grandes sinais, milagres, curas, mas que eles eram falsos mestres, eles eram falsos profetas. E o Senhor Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fiquem longe de mim, porque não são todos aqueles que só falam Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Foi exatamente isso que Tiago diz. Nós estamos estudando, estamos vendo que não é só falar. Sabedoria e inteligência divina que vem do alto, ela é pura, ela é perfeita, ela é boa, ela é tratável. Então, amados, não pense que estar gritando Senhor, Senhor fará você um salvo. Mas a sua vida com Cristo, quem você coloca como prioridade na sua vida, é que vai dizer realmente se você é um salvo ou não. Se as coisas desse mundo são a prioridade para você, e se Deus, o seu serviço a Deus, a sua comunhão com os santos está ficando em segundo plano, tome atenção. Como diz o cabo do interior, bote reparo e veja se realmente a sua fé é uma fé viva, é uma fé eficaz. E vai chegar então um dia em que estaremos diante de Cristo, diante do nosso Senhor e Salvador. E nesse dia, então, Ele vai confirmar aqueles que morreram para o mundo e viveram para Ele, e aqueles que viveram para o mundo e morrerão eternamente sem Ele. Então, amados, a nossa vida nesse mundo não vale nada. Quando somos chamados para servir a Cristo, somos convidados a morrer todos os dias para esse mundo e vivermos para Deus.
Então, nesse dia de hoje, nós temos aí a nossa oportunidade de estarmos servindo a Deus, estarmos mais perto de Deus, estarmos mais juntos dele. Então aproveite e viva para Deus, para que você possa então viver eternamente com ele. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, te rendemos graças, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia em nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra nos confronta e nos alerta ao modo digno de viver. Obrigado, Senhor Deus, e nos ajuda a entendermos que este mundo não tem mais valor. Estamos na jornada para a vida eterna. Somos peregrinos e forasteiros, caminhando, Senhor Deus, pelo deserto. E no deserto não tem nada que nos seduza a ficar. Quando estamos caminhando no deserto, não existe nada que seja valoroso para nos prender a ele. Então que possamos ver o mundo desta forma e olharmos para um novo céu e nova terra e enchermos o nosso coração com essa esperança, em nome de Cristo. Amém, aleluia e amém. Então, meus amados, que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso amado Deus esteja com todos nesse dia. Um forte abraço no coração aí, o Júnior, Deus te abençoe, irmã Nadiana, irmão Vitor, irmã Meire e irmã Isabel, que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até amanhã às 6 horas, se Deus assim permitir.